Olá, marreiros! Bora continuar com o nosso curso básico de inglês? Se você não viu as lições anteriores, corre lá, não se esqueçam. No vídeo 1, a gente viu a parte afirmativa, como falar, o que é o Simple Present, como falar, né, por que a gente usa ele para falar de hábitos e rotinas, né, na primeira pessoa. Depois a gente aprendeu a falar da forma negativa sobre os seus hábitos e rotinas. No vídeo 3, a gente aprendeu a falar da terceira pessoa do singular, he, she, it. E nesse vídeo a gente vai falar na forma negativa da terceira pessoa. Eu sou Tainá Veloso, professora de inglês há mais de 25 anos, apaixonada pelo mar e por ensinar. Agora eu tenho as experiências online, né, as imersões de inglês online e as imersões aqui presencialmente na praia em Ubatuba. Mas vamos lá para o nosso conteúdo? Então, olha lá, só para relembrar, o Simple Present é aquele tempo verbal que a gente usa para falar de hábitos e rotinas em inglês. Não é exatamente aquilo que está acontecendo nesse momento, mas são coisas usuais, né? Como, por exemplo, o fato de eu morar aqui em Ubatuba. I live em Ubatuba. I surf. Eu surfo, certo? Lembraram? Se não, volta lá nos vídeos anteriores para tirarem todas as dúvidas, tá bom? Na aula anterior, a gente aprendeu que quando é na terceira pessoa do singular, o verbo leva uma onda. Lembra? E a gente usou lá na aula anterior o verbo to surf. Então, I surf, né? You surf, mas he, she, it surfs. A gente acrescenta um S. Em alguns casos, a gente viu lá que vai ter uns casos que a gente não vai acrescentar só S. A gente pode colocar ES, o verbo muda um pouquinho. Então, I surf, you surf, we surf, they surf, mais he, she, it surfs. Porém, na forma negativa, lembrando que no Simple Present, todos os verbos precisam de alguém para auxiliar na negativa. Eles são verbos fraquinhos. O único verbo forte, onipotente e onipresente é o verbo to be, tá? A não ser que seja o verbo to be, na forma negativa vai precisar de um auxiliar. E lá nos vídeos anteriores a gente viu que para I, you, we, they, na negativa a gente usa o don't na frente do verbo, que é a contração do do mais o not, né? Então, por exemplo, I don't speak Japanese. Eu não falo japonês. Quem sabe um dia, né? Mesmo já tô feliz aqui com o inglês. Então, I don't speak Japanese. Mas vamos lá. Então, a gente tá falando aqui de terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular, a gente viu lá no vídeo anterior que o verbo levava um S, certo? E na negativa das pessoas de I, you, we e they, a gente usa o don't antes do verbo, certo? Então, I don't study. Porém, se for he, she, it, na forma afirmativa, o verbo vai levar uma onda, certo? Só que quando eu passo para a forma negativa, vem esse verbinho auxiliar e rouba a onda do verbo. Então, por exemplo, vamos falar, por exemplo, com certeza você já ouviu falar do Gabriel Medina, um surfista famoso. Então a gente fala que he surfs, graças a Deus, né? Porque ele surfa muito bem. He surfs. Então na afirmativa ele leva, né, o verbo surf, leva a onda. Agora, quando eu passo para a negativa é he doesn't surf. Lembrando que doesn't é o does mais o not. Olha lá, he doesn't surf. O do foi lá, roubou o S do verbo. O verbo ficou sem S de novo. He doesn't surf. Outra coisa que eu também posso falar sobre o Gabriel Medina, que tá aí na mídia, é que ele mora em Maresias, aqui pertinho, em São Sebastião. Então, he lives, né? He lives in Maresias. He lives in Maresias. Se ele mora em São Sebastião, ele não mora em São Paulo. He doesn't live in São Paulo, né? He doesn't live. Olha lá. He lives na afirmativa. Quando eu passo para a negativa, o do vai lá e rouba o S do verbo e fica doesn't. He doesn't live em São Paulo. Se eu fizer, então, passar, por exemplo, o verbo to surf para a negativa, então, he surfs. Mas na negativa, he doesn't surf. She surfs. Mas na negativa, she doesn't surf. It surfs, por exemplo, a minha cachorra. Quem dera, ela não surfa ainda, né? It surfs, mas na negativa, it doesn't surf. E agora, para você praticar, deixa aí no comentário 3 frases no Simple Present, né? Sobre uma terceira pessoa que você conheça, alguém famoso.
deixa aí nos comentários que eu mesma vou corrigir a sua frase. E se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal para você continuar me motivando a fazer um bom conteúdo para você.